Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a solenidade da Sagrada Família. Lembramos que ainda estamos dentro da oitava do Natal e a Igreja nos apresenta como textos para reflexão Eclesiástico, capítulo 3, versículo de 3 a 7 e 14 a 17 como primeira leitura. O salmo responsorial é o Salmo 127. Segunda leitura é Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Temos a família de Nazaré como modelo, por isso devemos espelhar-nos nesta família para buscarmos a santidade de vida. Tivemos em 2015 o Sínodo da Família, que trazia como tema a vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. Nós sabemos que a família tem sofrido muitos ataques e aí se encontra em crise tanto a família como o matrimônio, porque os ataques que a família e o matrimônio recebem de tantas propostas diferentes daquela que era a vontade inicial de Deus, nós nos questionamos: essas realidades vão perdurar para sempre ou é apenas um modismo? Depois, com o tempo, a família se tornará aquilo que Deus tinha em seu coração quando criou Adão, e depois, vendo a solidão de Adão, quis criar a mulher que se tornasse alguém semelhante, que fizesse alegria do homem, de Adão. E nós sabemos a alegria do coração de Adão no momento que ele contemplou a criação de Deus na figura de Eva. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, é importante nós sabemos que, independente dos ataques que a família tem recebido diante de propostas que vão ao contrário daquilo que Deus desejou para as nossas famílias, nós que somos cristãos precisamos vivermos sempre a fidelidade. Você, como pai, deve sempre continuar imitando José. Você, como mãe, deve sempre continuar imitando Nossa Senhora. E você, como filho, como filha, deve sempre continuar imitando Jesus Cristo. A liturgia da palavra, já na primeira leitura do livro do Eclesiástico, convida os filhos a honrar os seus pais. Na verdade, a reflexão, a primeira leitura, é uma reflexão do quarto mandamento, quando nós ouvimos honrar pai e mãe para que sejas abençoado na terra. Na verdade, o quarto mandamento é o único mandamento acompanhado com uma promessa de bênção. Quem honrar pai e mãe será abençoado na terra. Então, quando a leitura nos faz a proposta de honrar o pai e aquele que cuida da sua mãe, que respeita a sua mãe, ajunta um grande tesouro, é na verdade a preocupação
de Deus para com os pais que nos deram a vida, e quando vamos ficando independentes, muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que eles fizeram por nós, principalmente quando os pais chegam à velhice, e a leitura nos alerta para esta realidade, porque é importante nós entendermos que honrar os pais vai além de não falar coisas para eles de que eles não irão gostar, mas é assisti-los em todas as suas necessidades, como por exemplo, ter paciência, como por exemplo, ajudá-los nas suas necessidades econômicas, como também continuar com os pais que muitas vezes não têm ninguém para cuidar deles, com muito carinho, com muito amor, vivendo profundamente a caridade. Por isso é importante nós entendermos que para termos forças para cuidar dos nossos pais na velhice, nós precisamos agir, precisamos colocar o amor de Deus, não nosso, porque o nosso amor é muito limitado, se cansa muito fácil, e nós sabemos que muitas vezes alguém já de idade avançada tem as suas limitações para poder fazer diversas coisas, e nós também precisamos entender que somos limitados com as nossas capacidades para ajudar quem está necessitado. Então, precisamos todo dia rezar a Deus, pedir o amor, pedir paciência, pedir compreensão, pedir principalmente um coração caridoso para ajudá-los nas suas necessidades. Por isso a segunda leitura vai dizer que nós precisamos nos revestirmos com uma roupa especial, a roupa da caridade, da misericórdia, da bondade, da paciência, colocarmos um cinto que vai dar um toque, o cinto da fé, porque sabemos que tudo que fizermos estamos fazendo para os nossos pais, mas também estamos acumulando tesouros, graças lá no reino dos céus. Mas é claro, é preciso que vivamos harmonia na família para que possamos aprendermos a sermos éticos, morais e principalmente caridoso com aquele que necessita. Por isso São Paulo vai dizer na segunda leitura, para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. É claro que quando ouvimos isso, quando as mulheres ouvem isso, não aceitam muito bem, porque podem questionar por que nós precisamos sermos submissas aos nossos maridos e eles não. Olha, se nós continuarmos a refletirmos na leitura, o que Cristo pede para os maridos é muito mais profundo do que Paulo fala para que as mulheres possam viver para com seus maridos, que é a submissão. Ele vai dizer: maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela. Portanto, o marido, muito mais do que submisso, de ser submisso à sua esposa, ele deve dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela sua igreja. E quando os filhos perceberem esta submissão da esposa para com o marido e para com a família,
E quando os filhos perceberem que seu pai ama a sua mãe, a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, com toda certeza, na família estará sendo criados, formados, filhos éticos, morais, que aprenderão com o testemunho dos seus pais a viverem profundamente a caridade para com os necessitados, principalmente já na idade avançada. E a família de Nazaré nos traz exemplo de santidade. Para que possamos ver a fidelidade, primeiro temos que aprendermos a vivermos os mandamentos de Deus, as leis, os preceitos. Então vai dizer que Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para consagrá-lo a Deus. A grande dificuldade de hoje é que muitas vezes, os pais não cumprem o preceito de consagrar os seus filhos a Deus. E muitas vezes levam os filhos para que sejam batizados, no entanto, é mais uma preocupação social ou até uma superstição do que um desejo profundo de consagrá-los a Deus. Então, olhemos para o exemplo de Maria. Ela levou o seu filho para que fosse oferecido em consagração a Deus e acompanhou o seu crescimento para que ele pudesse viver e aprender a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Como é difícil hoje os pais se preocuparem em levar os filhos para a catequese da primeira comunhão, para o crisma, acompanhá-los no andamento da maturidade cristã. No momento que o menino é apresentado no templo, nós encontramos Simeão. E Simeão é a figura daquele homem que sempre esperou a manifestação de Deus em sua vida, porque o Espírito Santo havia lhe revelado que ele iria contemplar a salvação de Israel. A salvação de Israel é Cristo, que nós precisamos colocá-lo em nossas vidas, em nossas famílias, para que realmente na harmonia, na paz, nós caminhemos no caminho da salvação. A alegria de Simeão é a alegria que deve contagiar os nossos corações e nossas famílias. Agora, Senhor, pode deixar teu servo ir em paz, porque ele contemplou a salvação de Israel. E também a liturgia apresenta Ana, que tinha ficado viúva e estava sempre no templo em oração e intimidade com Deus. Ela preenchia o seu coração, o seu tempo, servindo a Deus. Como é importante nós deixarmos sempre um tempo para Deus. E como seria importante também, não só individualmente, mas também em família, nós aprendermos a rezar, a estarmos em intimidade com Deus. Infelizmente, hoje em dia, não tem sido muito constante aqueles momentos que as famílias antigamente se reuniam para rezar o terço, para ler a Bíblia juntos, para poder estar não só em comunhão entre si, mas principalmente em comunhão com Deus. Nós sabemos que as famílias são atacadas de todos os lados, mas no momento que nós nos confiamos
a providência de Deus, Deus cuidará de tudo aquilo que é necessário para atingirmos a santidade de vida. É claro que muitas vezes na dor, aquilo que São Simeão disse a Nossa Senhora, a Maria, uma espada transpassará a tua alma e será revelado pensamentos de muitos corações. Exatamente isso. Se nós queremos realmente abraçar a proposta de vida cristã como família, não só família de sangue, mas também família espiritual, as dificuldades virão, as tribulações virão, as perseguições virão, no entanto, Deus estará sempre conosco. Assim confiava Nossa Senhora e passou por todas as dores, na certeza e na confiança que Deus estava ao seu lado, lhe dando força e proteção, preenchendo o seu coração com a sua graça, com o seu amor e com a sua bondade. Que as nossas famílias sejam abençoadas nesta solenidade da Sagrada Família, dentro desta festa solene das oitavas de Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.